Estamos com mais uma palestra para o CONIAGRO, o primeiro Congresso Internacional do Agrotóxico, com o professor Marcos Paulo Ludwig, coordenador do curso de Agronomia do campus de Birubá, autor dos livros Fundamentos da Produção de Sementes em Culturas Produtoras de Grãos, Princípios da Pós-Colheita de Grãos e Sementes, doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Professor, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Eu lhe agradeço, muito obrigado ao convite. Estamos à disposição. Professor, como é a atuação do técnico no sistema produtivo relacionado aos defensivos agrícolas? Então, os técnicos eles têm um papel fundamental nesse momento e nessa utilização desses defensivos. Então, um primeiro ponto é que a gente teve essa mudança na legislação, que a gente chamava de agrotóxico, e hoje a gente chama de defensivo agrícola, justamente para mudar um pouco essa situação. Então, os técnicos eles têm que ter o conhecimento, né, para poder realizar da melhor forma possível a utilização desses produtos num contexto da produção, né, na produção agrícola. Então, os técnicos, os agrônomos, os técnicos, eles têm que saber trabalhar, conhecer esses produtos para que nós possamos utilizar eles da melhor forma possível, com o menor problema com relação a questões ambientais, a questão da saúde, a questões dos animais, e também permitir com que esses produtos tenham uma utilização por um longo tempo, né? Então, justamente melhorando esse processo produtivo que nós temos atualmente. E como é tratado na academia o ensino para os alunos? Como que eles chegam, como que é tratado nesse sentido? Então, a questão que a gente observa, né, muitas vezes quando a gente vai trabalhar desse assunto relacionado aos defensivos agrícolas ou relacionado mesmo à produção de alimentos, que é um dos principais pontos dos cursos, a gente observa que no momento que os alunos chegam na academia, isso é uma situação normal das pessoas, né, é que eles chegam com certos paradigmas. Então, muitas vezes a gente tem o estudante que chega num curso de agronomia, num curso superior, com um paradigma que a utilização desses defensivos, né, é uma questão que dificulta a produção, que prejudica muitas vezes os agricultores ou até mesmo quem consome. E do outro lado, aqueles estudantes que tiveram uma outra situação, que não há a produção sem esses produtos químicos, né? Então, essa quebra de paradigma é muito importante, porque o agrônomo tem que saber que nós temos essas duas formas de produzir o alimento. E as duas formas, elas são interessantes, cada uma numa determinada situação. Então, quando o aluno ele inicia o curso, essa visão às vezes até atrapalha no processo de aprendizado, porque as duas formas são, se a gente conseguisse produzir sem a utilização, seria muito interessante, mas no modelo que nós temos atualmente, a gente não consegue fazer essa produção em quantidade suficiente, né, para suprir toda a demanda. Então, essa questão de conhecer as duas formas, com a utilização e sem a utilização, cabe ao técnico. Ele tem que saber essas duas formas, tem que conhecer, mesmo que num primeiro momento não tenha intuito em trabalhar, mas a gente sabe que são duas formas que existem, cada uma nessa situação que ele vai existir, que ele vai trabalhar. E professor, gostaria que falasse para nós também sobre os problemas que causa a utilização, quais são os problemas, né, discutir a respeito disso. Então, essa questão, sempre direcionando a um ponto de vista técnico, né, que a gente está tocando, a gente sabe que a utilização desses produtos, eles podem causar algum problema, mas eles são necessários, são ferramentas muito importantes no processo produtivo. A gente sabe que se a gente pensar hoje em produzir sem utilizar, a gente fica muito difícil, né? Os agricultores que utilizam, eles utilizam porque precisam e não porque querem, né? Porque até precisam comprar os produtos, né? Isso é uma questão bem importante, né? Que o técnico ele tem que ter justamente essa visão muitas vezes do produtor, porque cabe ao técnico essa recomendação desses produtos de forma o mais correta possível, para que ele seja recomendado no momento certo, aplicação em condições certas, evitando uma série de problemas. A gente sabe que tomando todos esses cuidados que são necessários, a gente reduz muito esses riscos que tem. Então, a gente sabe que o receituário agronômico é uma ferramenta importante e fundamental.
Inclusive a gente teve essa mudança agora nos últimos dias com relação às possibilidades de utilização desses produtos e cai muito mais a questão do técnico mesmo conhecer, saber e também a pesquisa, porque muita coisa tem que ser feita para nós podermos utilizar essas possibilidades, então de diferentes utilização de diferentes produtos no mesmo momento, que até o momento havia um entrave, né? Então nessa situação, cara, porque a gente sabe que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o produtor não tem esse conhecimento. Então cabe justamente ao técnico conhecer, saber as formas de uso, os momentos para passar. Então a gente tem essa questão que a bula é uma ferramenta muito importante, conhecer o produto, conhecer as formas de aplicação, para qual cultura que ele é recomendado, para qual praga, para qual planta daninha ou doença, ele possui o seu registro. E nesse sentido a gente também tem uma dificuldade muito grande, que em algumas situações a gente tem um número muito restrito de produtos para utilização, o que dificulta muitas vezes até mesmo a gente conseguir fazer uma recomendação de forma adequada. Doses, períodos de carência, são informações muito importantes e o próprio produtor não tem esse conhecimento, então o técnico tem que conhecer e tem que repassar isso para o produtor. Outra questão, o momento de aplicação, né? Então, condições relacionadas à cultura, a planta daninha, até mesmo a praga ou a doença são fundamentais para que a aplicação ocorra no momento adequado. Assim como questões relacionadas ao ambiente, temperatura, vento, umidade relativa, a cauda. Inclusive, entre os pontos, né, professor, que acaba determinando o momento correto de aplicação, seria com relação às diversas cultivares que tem hoje com períodos, com ciclos diferentes, né? Ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Então, a responsabilidade do técnico, do agrônomo, é cada vez maior. Com certeza. E a gente sempre trata essas questões, esses períodos cada vez menores, que dificultam muitas vezes a realizar esse manejo, né? Então hoje, se cada produtor tivesse um técnico para que ele possa trabalhar, seria o ideal. A gente não tem isso, né? Então isso muitas vezes dificulta essa possibilidade do manejo, né, da forma mais precisa, né? Então às vezes a gente acaba observando algumas recomendações um pouco distintas devido a essa situação, né? Porque a gente não consegue ter todo dia o técnico lá para verificar a situação, acompanhar as aplicações, até mesmo os resultados, né? Então é uma situação bastante interessante. Outro ponto também que é bem importante com relação a essa questão da aplicação é o uso do equipamento de proteção individual. Hoje a gente sabe dessa importância e dos efeitos, né, que a aplicação sem utilização pode causar, mas o uso é fundamental justamente por reduzir muito esses riscos, né? E cabe ao técnico mesmo ressaltar ao produtor essa real importância do uso e também explicar como a forma adequada de usar o equipamento para evitar problemas, né? Então é uma situação bem importante. Sem dúvida, professor. Inclusive, tivemos numa outra palestra que foi gravada anteriormente com um toxicologista e onde ele trouxe uma informação importante que o produtor, o pequeno produtor ou mesmo o grande produtor de grãos, ele pode trabalhar de forma preventiva com o seu colaborador, com aquele que manuseia o produto, fazendo inclusive análises preventivas, consultas, trabalhando de forma preventiva antes de ter algum problema de intoxicação, né, com esses profissionais de toxicologia. Então, é muito importante tomar cuidado, com certeza. E nesse ponto que você levanta, nós temos que também ter consciência, né, que muitas vezes, de forma geral, nós, pessoas, nos preocupamos muito com a utilização desses produtos químicos pelos agricultores na produção de alimento. Mas um outro ponto bastante importante que a gente tem que lembrar, que quando a gente faz a aplicação de algum produto para nossas residências, controlar barata, mosquito, esses produtos são produtos químicos também, muitas vezes bem semelhantes aos utilizados pelos agricultores. É claro, com uma segurança bastante grande no uso deles. No entanto, se nós utilizarmos de forma indiscriminada, não tomarmos os devidos cuidados, nós poderemos ter problema também, né? Então, nas nossas próprias residências, se nós não tomarmos cuidados, a gente pode ter esses problemas ocasionados. Então, às vezes a gente fica muito em cima da questão do produtor, que aplica realmente mais devido à necessidade, e acabamos esquecendo dessas outras
situações, né, que são uma realidade. Inclusive, professor, eu acho que entra exatamente no que estava falando antes com a questão da bula, porque muitas vezes a pessoa não lê a bula daquele produto aerosol que vai usar em casa. E muitas vezes, se for olhar um aerosol, diz na bula, não aplicar se tiver... Não aplicar e não ficar no ambiente depois de aplicado, não aplicar sobre a pele, não aplicar... E da mesma forma que o produtor rural teria dificuldade de fazer o uso correto com os produtos, é comum em casa também que as pessoas também não se atentem a essas informações e acabem muitas vezes tendo contato, né? São situações que a gente observa muitas vezes, né? Então é uma questão bem importante esses cuidados, né? A gente sabe que essa questão da aplicação precisa de um controle, mesmo hoje a gente tem a utilização de medicamento, né? O médico faz a receita justamente devido a essas condições do controle. Então, tanto o uso em casa como medicamentos é uma preocupação que você tem com relação ao uso, né? E todo cuidado é bem importante. Professor, já que falaste em receita médica e com relação ao receituário agronômico, como é que fica essa situação hoje do técnico, do agrônomo que faz a receita para esse produtor? A ferramenta principal é a preocupação é que o receituário agronômico ele traga informações bem importantes e de forma prática, né? Então, além de produto, além das informações que são necessárias, que de qualquer forma o técnico ele faça essa recomendação e que, mesmo que não utilize o receituário, utilize uma outra forma de anotação, indicações sobre momentos de aplicação, condições para aplicação, porque às vezes quando o técnico ele vai fazer a visita ou conversa com o produtor, ele traz várias informações e muitas vezes pode ser que o produtor não consiga entender de forma clara, ou até mesmo dali 1, 2, 3 dias ele não recorde de forma exata o que o técnico falou para ele. Então deixar bem claro essas informações, descrever essas informações, deixar anotado, isso é muito importante para evitar esses problemas. Então cabe muito então ao técnico essa questão, esse contato, essa conversa, essa explicação para o melhor uso desses produtos e aumentando assim então essa eficácia, né, desses produtos. Até mesmo evitando problemas, no caso de alguns produtos, com resistência, né? Que ocorre por conta do manejo incorreto ou mesmo de alguns produtores que utilizam sem um acompanhamento, né? Tá lá, tem estoque, faz uma aplicação sem acompanhamento e acaba trazendo problemas de resistência, né? Isso é uma situação também que a gente ressalta a importância, que o produtor tem que saber que ele não pode utilizar um produto sem ele ser registrado para a cultura. A gente observa muito isso, o produtor tem um produto que sobra às vezes de alguma aplicação e ele aplica, principalmente alguns produtos no final do ciclo das culturas, no exemplo é o trigo, né, nesse momento que nós estamos, ele aplica para homogeneizar e facilitar a colheita. Há produtos que não são recomendados e que na presença de resíduos depois, na farinha, no grão, ocorre problema. Inclusive, é uma situação bem preocupante essa questão do prazo de carência, né? Que tem que ser respeitado para justamente não ter esse resíduo acima dos limites permitidos, né? Então, uma situação bastante importante nesse sentido. Sabe, professor, falaste agora no trigo, é um ponto importante, né? O Brasil, ele é um país que depende hoje da produção externa de trigo. A nossa produção varia de 50%, 60% do que é consumido. No entanto, o Brasil, ele tem leis rígidas com relação aos agroquímicos, mas em outros países, as leis não são tão rígidas, existem produtos que são permitidos fora e não permitidos aqui. No entanto, o trigo importado, o trigo que o Brasil importa, acaba trazendo esses materiais. Isso foi comentado em uma outra palestra por um outro professor. Mas é um ponto que a gente deve considerar também, né? Resíduos e a nossa legislação hoje, como ela está, né? Essa situação do trigo é uma questão do Mercosul. O Mercosul possui, se não estou enganado, um nível, né, maior de resíduo do que a nossa legislação interna. Então, se o trigo interno tem aquele nível que é abaixo desse, ele não pode ser comercializado. Agora, se o trigo ele é importado e possui aquele índice acima da nossa legislação, mas abaixo do que está descrito naquele convênio, naquela cooperação, a gente tem que aceitar esse produto. Então, são algumas questões aí que acabam diferenciando e até mesmo em alguns momentos não podemos tratar da mesma forma, que não é correto, né? Então, isso é uma situação bastante importante. Professor, já que falamos sobre
a questão de legislação e com relação à fiscalização, tá? Como é que fica hoje essa questão? A gente tem hoje ferramentas, né, que melhoram a forma de fiscalizar. Hoje a gente sabe que os sistemas estão muito interligados e a possibilidade do Ministério da Agricultura é observar os locais de recomendação do produto, para qual a cultura que ele é recomendado, a região de recomendação, então de uma forma muito mais rápida. Então isso tudo facilita muito essa parte de fiscalização. Outra questão que nós comentamos, a questão do trigo. Então o Ministério já tem planejado para esse ano, esse momento de colheita, talvez se nós observarmos, a gente vai encontrar fiscais em lavouras coletando no momento da colheita, porque essa proximidade, a situação vem aumentando a cada ano, justamente para evitar essa utilização. E isso traz segurança alimentar, segurança no produto para a população de modo geral? Sim, porque justamente essa fiscalização ela permite essa questão da segurança. E se acaso aconteça da identificação mesmo, tanto o produtor ou o técnico que recomendou, até mesmo a empresa que vai estar fazendo, vai poder ser procurada, né? E também já tomando essa série de cuidados, né? Então, com certeza, essa questão dos resíduos são importantes. A gente deu o exemplo do trigo, mas não é só o trigo. Se nós formos observar dentro das pesquisas, no Ministério da Agricultura tem várias informações sobre relatórios de resíduo, tudo isso demonstra, né, essa questão desses cuidados, e a gente também, o técnico tem que saber disso justamente para cada vez mais melhorar e aplicar, utilizar esses produtos, essa ferramenta da forma mais adequada possível.